Eu vou estar contando uma história aqui pra vocês que deve começar a fazer sentido só lá pro meio do vídeo. Então assiste aí na moral porque eu acho que tu vai gostar. Mas a parada é a seguinte, teve uma vez que eu vi uma pessoa muito próxima de mim, há tipo muito tempo atrás, e eu peguei e perguntei pra ela, pô, como que tá indo a vida? E ele me respondeu, tá indo muito bem, se melhorar transborda. Em um ato de impulso, o que que eu fiz? Eu peguei e falei assim, pô, então deixa transbordar, porque aí vai pegar em quem tá ao seu redor. A parada é, esse cara ele é muito rico. E ao falar isso, pode ter soado como indireta. Comentei isso com meu pai falou assim, olha Christopher, não preocupa, porque isso aí é o que está no seu coração, e se ele estiver interpretado de maneira errada, é aquilo que ele enxerga, é a forma que ele enxerga o mundo. Então tá de boa, segue sua vida. Foi o que eu fiz. E recentemente eu vivi uma experiência muito legal, porque teve um grupo de jovens, enfim, teve um culto, né, com os jovens e tinha um pregador lá. Esse pregador, ele estava falando sobre ânimo e desânimo. E no meio da pregação, ele decidiu falar sobre dinheiro. Ele falou que muitas pessoas que buscam a Deus, quando elas ficam ricas, elas basicamente abandonam a Deus, elas desanimam de Deus, porque Deus já não é mais tão importante. A segurança que elas sentiam quando elas oravam, a segurança que elas sentiam quando elas buscavam a Deus, agora elas sentem quando elas olham para a conta bancária delas. Então, isso é uma coisa que deu uma chavinha, assim, virou uma chavinha na minha cabeça, porque é algo que eu sempre penso assim, com muita frequência. E aí, voltando lá no início do vídeo, eu fiz uma ligação muito interessante, que é o seguinte, talvez Deus proporcionou uma quantidade maior de dinheiro na vida dessas pessoas que buscavam a Ele, justamente para que quando essas pessoas atingissem esse nível, elas tivessem a capacidade de transbordar na vida de outras pessoas. Não só através do dinheiro, mas através da estrutura que elas poderiam montar com o dinheiro e beneficiar a vida de outras pessoas. E aí, pum, explodiu assim na minha cabeça. E eu fiquei, pô, realmente umas boas horas pensativo sobre isso. E a parada é a seguinte, é que Deus, quando ele permite essas pessoas chegarem nesse nível, é porque ele enxerga a capacidade nessas pessoas de estarem gerenciando esse dinheiro que Deus está confiando a elas e está abençoando outros filhos. Eu digo o mesmo a respeito de pessoas super inteligentes. Às vezes, uma pessoa super inteligente, Deus está concedendo a ela essa inteligência porque Deus vê ela como capaz de transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Tá entendendo? Eu acho que tudo aquilo que Deus permite transbordar na sua vida, você deve buscar de alguma forma deixar com que isso vá em outras pessoas. Tá entendendo? Eu acho que o conceito que eu quero trazer aqui é que se Deus está te confiando algo, é porque você deve fazer desse algo que ele está te confiando algo maior e transbordar na vida das outras pessoas. Eu penso o seguinte, tem pessoas que elas não ficam ricas por medo de se desviar do caminho de Deus. Mas você já parou para pensar que na realidade isso é errado? Você não está confiando em Deus o suficiente. Talvez você deveria se permitir, mas com um propósito correto. Porque eu já ouvi uma frase muito, mas muito infeliz de pessoas, inclusive, que eu tenho como inspiração, mas nesse sentido eu acho que ela foi para um caminho completamente errado, que é falar que o dinheiro é a raiz de todos os maus. Isso é mentira, porque quando Adão e Eva pecou não tinha dinheiro, tá entendendo? Então eu acho que isso não faz muito sentido. Mas o dinheiro é uma ferramenta. E se o dinheiro é uma ferramenta, você deve utilizar ele da maneira correta. Deus não condena quem é rico. E você pode ser rico também. Mas você precisa de utilizar a riqueza que Deus te dá para o propósito certo. Você precisa de utilizar a inteligência que Deus te dá para o propósito correto. Porque se você utiliza a sua inteligência para maquinar o mal,
Pô, velho, você tá errado. Tá entendendo? O dinheiro é a mesma coisa. Se você utilizar o dinheiro que Deus te concede da maneira errada, tá entendendo? Você tem que utilizar o dinheiro com o propósito certo. Porque, na realidade, esse dinheiro nem é seu. Esse dinheiro é de Deus. E tudo que você tem é proveniente dele. Então você me pergunta, então se Deus sabia que essa pessoa ela não ia utilizar o dinheiro da maneira correta, por que que Deus permitiu? Bom, isso na verdade eu não deveria estar respondendo porque eu acho que Deus responderia muito melhor do que eu. Mas deduzo eu que se ele está permitindo essa pessoa é porque ele deu a oportunidade. Ele deu a oportunidade dessa pessoa ela estar fazendo a coisa correta. Ele já sabia se ela ia fazer ou não. Mas essa pessoa ela não pode depois confrontar a Deus dizendo que ele não deu a ela a oportunidade. Tá entendendo? Eu acho que vai muito por aí também. Mas enfim, galera, é mais ou menos essa reflexão que eu queria trazer. Talvez hoje você esteja tendo excesso de algo na sua vida. Talvez seja excesso de estresse, talvez seja excesso de problemas. Você pode estar tentando converter isso em algo positivo e trazer para as outras pessoas. Porque talvez isso também seja uma oportunidade que Deus está te dando de você superar esses desafios e você ensinar as pessoas que estão perdidas a superar ele também. Enfim, a gente pode utilizar tudo aquilo que Deus nos dá para algo positivo, ou aquilo que Ele nos permite. Mas se você curtiu o vídeo, se você conseguiu assistir até o final, cara, eu convido você a estar fazendo um comentário aí embaixo, fazendo alguma pergunta ou então trazendo uma outra reflexão. E eu ia gostar muito de estar assistindo. Ou de estar assistindo não. É porque tá tarde, eu já tô cansado, eu já tô confundindo palavras. Tá complicado, mas eu não posso deixar de fazer esse vídeo hoje. Mas enfim, é isso aí, mais um vídeo do desafio completo. Se Deus quiser, quando eu bater o 100º vídeo, eu vou estar explicando e trazendo as minhas ideias de maneira muito mais clara, ok? Inclusive, fica de inspiração para você, cara. Eu comecei. Não tá bom, mas eu comecei. Eu dei o primeiro passo. E eu tenho certeza que no 100º vídeo já vai estar bem melhor. Pô, faz um desafio aí com você também. Seja, enfim, do que você achar melhor. Mas busca dar o primeiro passo naquilo que você está querendo construir na sua vida, porque se você não der esse primeiro passo, você nunca vai chegar, você nunca vai atingir aquilo que você quer. Talvez no início é um pouco mais dolorido, mas eu acho que depois vale a pena. Mas enfim, eu já concluí o assunto do vídeo, é isso aí. E fiquem todos com Deus, e se Deus quiser, até daqui a pouco, porque eu vou postar mais um vídeo. E vou postar outro, até melhorar de vez a minha comunicação. Mas enfim, é isso aí. Fiquem com Deus.